Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar sobre um assunto que sempre desperta a curiosidade e o debate de muitas pessoas: a existência de extraterrestres. Será que estamos sozinhos no universo? Será que eles já nos visitam? Ou até mesmo vivem entre nós? Esse sim, porque eles se escondem e o que eles querem de nós? Para tentar responder essas perguntas, vamos contar com a ajuda de um especialista no assunto, que tem uma opinião bastante polêmica e surpreendente. Ele é o Dr. Gary Nolan, o renomeado cientista que foi indicado ao Prêmio Nobel de Medicina em 2022, por suas pesquisas sobre o sistema imunológico e o câncer. Mas o que isso tem a ver com ETs? Você deve estar se perguntando. Bom, acontece que o Dr. Nolan também é um dos principais consultores do governo dos Estados Unidos para assuntos relacionados a OVNIs, ou objetos voadores não identificados. Ele já estudou vários casos de avistamento, encontros e até mesmo abduções, e tem uma conclusão bombástica: os ETs são reais e estão na Terra há muito tempo. Isso mesmo, você não ouviu errado. O Dr. Nolan afirma, com base em evidências científicas, que há civilizações alienígenas inteligentes e avançadas que nos observam, interagem e até mesmo influenciam a nossa história e o nosso destino. E ele não está sozinho nessa crença. Segundo uma pesquisa recente, mais de 1,3 bilhão de adultos em todo o mundo acreditam que os ETs existem e que devemos nos comunicar com eles. E mais, o próprio presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acaba de assinar uma nova legislação que revelará ao público algumas tecnologias de origem desconhecida e inteligência não humana durante um período de 25 anos. O que será que eles estão escondendo de nós? O que será que eles vão nos mostrar? Se você ficou curioso e quer saber mais sobre esse assunto incrível, fique ligado nesse vídeo até o final, porque vamos revelar tudo o que você precisa saber sobre os ETs e o seu papel na Terra. Mas não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar e compartilhar com seus amigos para ajudar a divulgação desse conteúdo e a manter o nosso canal no ar. Antes de entrarmos na opinião do Dr. Nolan, vamos fazer um breve resumo da história dos OVNIs, que são a principal fonte de evidência da presença de extraterrestre na Terra. Os OVNIs são objetos voadores que não podem ser explicados por nenhuma causa natural ou humana e que apresentam características anômalas, como velocidade, manobrabilidade, forma, cor, som e etc. Eles são avistados por testemunhas oculares, registrados por câmeras, radares, satélites e outros instrumentos, e às vezes deixam rastros físicos, como marcas no solo, queimaduras, fragmentos e etc. Os OVNIs são fenômenos mundiais que ocorrem desde os tempos antigos até os dias de hoje, em todas as partes do planeta. Há milhares de relatos documentados, alguns deles muito famosos, como o caso do Roswell em 1947, quando o suposto disco voador caiu no deserto do Novo México, lá nos Estados Unidos, e foi recolhido pelo exército, que depois negou o fato e disse que se tratava de um balão meteorológico. Ou o caso de Varginha, em 1996, quando várias pessoas afirmaram ter visto e capturado criaturas estranhas, parecido com ETs na cidade de Varginha, em Minas Gerais, no Brasil, e que depois foram levados por militares que também negaram o ocorrido e disseram que se tratava de animais silvestres. Mas os OVNIs não são apenas objetos ou criaturas misteriosas. Eles também são uma questão de segurança nacional e de interesse científico. Por isso, vários governos e organizações ao redor do mundo criaram projetos e programas para investigar e estudar o fenômeno, como o projeto Blue Book nos Estados Unidos, o Cometa na França,
e o GEMPAN na Espanha. Esses projetos e programas analisaram os casos dos OVNIs, classificam-nos em diferentes categorias de acordo com o grau de estranheza e de confiabilidade, e tentam encontrar explicações racionais e plausíveis para eles. No entanto, muitos casos permanecem sem solução e são considerados como verdadeiros OVNIs, ou seja, objetos de origem desconhecida, que desafiam as leis da física e da lógica. E o que esses projetos e programas concluem sobre a natureza e a origem dos OVNIs? Bom, e planetas no universo. A possibilidade de vida inteligente em outros mundos, a evidência de civilização antigas que tinha conhecimento astronômico avançado, a similaridade entre os relatos de testemunhas e abduzidos, a complexidade e a consistência dos OVNIs, entre outros. Mas a hipótese extraterrestre não é a única. Há outras hipóteses que tentam explicar os OVNIs, como a hipótese interdimensional, que diz que eles são manifestações de outras realidades paralelas à nossa. A hipótese intraterrestre, que diz que eles são originários de civilizações ocultas dentro da Terra. A hipótese psicossocial, que diz que eles são frutos da imaginação coletiva ou do fenômeno psicológicos. A hipótese parapsicológica, que diz que eles são efeitos e poderes mentais ou espirituais. A hipótese conspiratória, que diz que eles são partes de um plano secreto de dominação mundial, entre outras. Mas qual dessas hipóteses é a mais provável? Qual delas tem mais evidência e mais apoio? E o que o Dr. Nolan pensa sobre isso? É o que vamos ver no próximo bloco. Dr. Gary Nolan é um dos maiores defensores da hipótese extraterrestre. Ele acredita que os OVNIs são naves alienígenas e que os ETs são seres reais, que estão na Terra há muito tempo e que ainda estão aqui. Mas de onde ele tirou essa ideia? E quais são as suas fontes e os seus argumentos? Bom, o Dr. Nolan é um cientista de renome que tem um currículo impressionante. Ele é professor de patologia na Universidade de Stanford, onde trabalha em ameaças biológicas, câncer e virologia. Ele estuda o sistema imunológico e tecnologias relacionadas, tendo fundado inúmeras empresas. Ele também foi indicado ao Prêmio Nobel de Medicina em 2022 por suas descobertas sobre as células T, que são essenciais para a defesa do organismo contra infecções e tumores. Mas como o Dr. Nolan chegou à conclusão de que ETs são reais e estão na Terra? Bom, ele não se baseou apenas em relatos ou teorias, mas em evidências científicas que ele mesmo coletou e analisou. Ele usou seu conhecimento e a sua experiência em biologia, genética, imunologia e outras áreas para estudar casos OVNIs, ETs e abduções que ele considera como fenômenos reais e importantes. Um dos casos mais famosos que ele investigou foi o chamado Atacama Humanoide, um esqueleto de 15 centímetros de comprimento que foi encontrado no deserto do Atacama, no Chile, em 2003. O esqueleto tinha uma aparência estranha, uma cabeça alongada, olhos grandes, 10 costelas e apenas 4 dedos em cada mão e pé. Muitos acreditavam que se tratava de um ET, ou de um híbrido entre humano e alienígena. O Dr. Nolan foi um dos responsáveis por fazer o sequenciamento do DNA do esqueleto e descobriu que ele era de fato humano, mas com várias mutações genéticas raras e desconhecidas, que poderia explicar as suas características anômalas. Ele também estimou que o esqueleto tinha cerca de 6 a 8 anos de idade quando morreu, o que é impressionante,
considerando o seu tamanho diminuto. O Dr. Nolan também estudou outros casos de suposto ETs ou híbridos, como o do Starchild Skull, um crânio de 900 anos de idade, que foi encontrado no México e que tem uma forma incomum com uma capacidade craniana maior do que a média e uma composição óssea diferente. Ele também analisou amostras de tecidos e fluidos de pessoas que afirmaram ter sido abduzidas ou implantadas por ETs. Encontrou evidências de materiais estranhos, como metais, fibras, nanotubos e etc. Ele também examinou pessoas que alegaram ter habilidades especiais, como telepatia, clarividência, cura e etc. E descobriu que elas tinham padrões cerebrais e genéticos distintos. Mas o que tudo isso significa? Para o Dr. Nolan, isso significa que há uma conexão entre os OVNIs, os ETs e os humanos, e que essa conexão é mais profunda e antiga do que imaginamos. Ele acredita que os ETs são seres inteligentes e avançados, que nos visitam há milhares de anos e que nos influencia de várias formas, tanto biológica quanto culturalmente. Ele acha que os ETs são responsáveis por algumas das mutações e evoluções que ocorrem na espécie humana, e que eles também nos transmitiram conhecimento e tecnologias que moldam a nossa civilização. Ele também pensa que os ETs têm um interesse especial em algumas pessoas, que eles escolhem para abduzir, implantar, comunicar ou até mesmo hibridizar. E você? O que acha dessa história? Você acredita em ETs? Deixe a sua opinião nos comentários. Um forte abraço e até a próxima!